Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. A proposta de emenda à Constituição sobre a redução de jornada de trabalho alcançou o número necessário de assinaturas. Com isso, a PEC pode ser protocolada para análise na Câmara dos Deputados. A PEC, que prevê acabar com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, já tem mais de 200 assinaturas de parlamentares. Para se tornar uma matéria em tramitação na Câmara, a proposta precisava de, no mínimo, 171 assinaturas dos 513 deputados. O tema ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias e tem objetivo central. A proposta de emenda à Constituição quer reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Assim, busca a possibilidade de mudar as escalas de 6 dias de trabalho e 1 de descanso para 3 dias de folga. O caminho para aprovar uma PEC na Câmara é longo. Depois de conquistar os apoios necessários e apresentar a proposta, a discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa é a primeira etapa. Se aprovada, vai para uma comissão especial, que analisa o mérito e pode propor alterações à proposta. O colegiado tem até 40 sessões do plenário para concluir a votação do texto. Depois da passagem pela comissão especial, a PEC fica apta a ser votada pelo plenário. Lá, a proposta precisa reunir ao menos 308 votos favoráveis, em 2 turnos de votação. Concluída a análise na Câmara, o texto segue para o Senado. Por lá, a proposta também precisará ser votada e aprovada por, no mínimo, 49 senadores. E com a aprovação nas 2 casas, a PEC poderá ser promulgada pelo próprio Congresso. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da lei que autoriza as apostas online no país. Vamos conferir. A ação direta de inconstitucionalidade, apresentada ao Supremo, é contra a liberação de atuação das casas de aposta. E também o conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Fazenda, que regulamentam a modalidade de apostas de cota fixa. A cota fixa são as apostas relacionadas a eventos reais ou virtuais em que é definido, no momento da efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar no caso de acerto. A ação também pede que as normas sejam suspensas liminarmente. Caso o STF aceite o pedido, as bets ficarão proibidas de atuar no Brasil. A solicitação da Procuradoria-Geral da República é para que o exercício da atividade não deve ter mais suporte normativo, passando a sua prática a ser considerada ilícita pela legislação nacional. O governo Lula se dedicou à regulamentação, com o objetivo de reduzir os impactos sociais negativos do novo mercado. Segundo a Procuradoria, as leis não atendem a requisitos mínimos de preservação de bens e valores da Constituição Federal ao permitirem a exploração e a divulgação indiscriminada de sistemas de apostas virtuais baseados em eventos esportivos e em eventos de jogos online, em casas de apostas virtuais. Segundo a ação, os sites e operadores estão, muitas vezes, sediados em outros países, dificultando o controle e a fiscalização, bem como a tributação da atividade. O ministro do STF, Luiz Fux, disse que a lei que regulamenta as bets precisa de ajuste imediato e que o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade da norma deve ser feito com urgência. E ainda falando sobre o assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o governo proíba as pessoas de usarem o dinheiro do Bolsa Família e de outros programas sociais em apostas online. As medidas cautelares contra o uso de benefícios sociais nas apostas e as publicidades infantis têm efeito imediato, mas ainda devem ser analisadas pelo conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões foram tomadas no âmbito das discussões sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio. A Confederação questiona a lei das bets, aponta que há pontos inconstitucionais na regulamentação que podem, por exemplo, levar a prejuízo financeiro às famílias brasileiras em razão de comportamento de alto risco dos apostadores. O Supremo tem promovido uma série de audiências públicas com órgãos federais e entidades da sociedade civil para debater a situação dos sites de aposta no Brasil. Entre os pontos discutidos
estão o risco de endividamento, o vício em jogo e a possibilidade de lavagem de dinheiro com as apostas. Representantes do governo afirmaram que ainda é cedo para avaliar o impacto da regulamentação das bets, que começa a ser aplicada somente em janeiro do ano que vem. Mas já reconheceram a vulnerabilidade dos mais pobres diante dos sites de apostas. Isso porque os números revelam a magnitude desse setor e os potenciais impactos econômicos das famílias brasileiras, que podem estar destinando uma parcela significativa da sua renda para os jogos. O projeto de lei que proíbe os celulares nas escolas públicas e privadas foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O estado é o primeiro no país a ter uma lei que vai impedir o uso dos aparelhos durante os intervalos. A votação foi simbólica justamente pelo consenso no assunto. A proibição deve começar a valer já no ano que vem. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, do partido Rede Sustentabilidade, torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica, para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Segundo o texto, as escolas deverão criar soluções de armazenamento desses aparelhos de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Para que as famílias possam se comunicar com os alunos que eventualmente usavam o celular para isso, o projeto diz que a escola deve ter canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e a instituição de ensino. Uma região no fundo do oceano foi apelidada de Amazônia do Mar, por ser cheia de vida marinha e uma grande biodiversidade. É o Triângulo dos Corais, localizado no sudeste da Ásia. Pesquisadores do Museu de História Natural de Londres estão desvendando segredos antigos do habitat marinho mais diverso do mundo. Suas descobertas poderão nos ajudar a salvar os oceanos. Eles descobriram um tesouro escondido de corais fossilizados com até 30 milhões de anos. No início de 2010, a equipe de pesquisadores e seus colegas indonésios recolheram cerca de 8 toneladas de rocha rica em fósseis de Bornéu, na Indonésia, contendo 70 mil espécies. Havia mais de 200 espécies de corais com até 30 milhões de anos de idade. Os corais acrópora, conhecidos como corais chifre de veado no Triângulo de Corais, há cerca de 18 milhões de anos. Os corais, conhecidos também como pólipos, são animais pequenos e sem espinhos, medindo apenas alguns milímetros. São da mesma família das águas-vivas e anêmonas do mar. Eles constroem exoesqueletos resistentes e, juntamente com milhares de outros corais, formam as estruturas gigantes que conhecemos como recifes de coral. O exoesqueleto do animal permanece após a sua morte. O Triângulo de Corais do Sudeste Asiático é um lugar mais diverso da Terra em termos de habitats naturais marinhos. Cerca de 75% de todas as espécies de corais conhecidas vivem lá. Há mais de 700 espécies diferentes, assim como 3.000 tipos de peixes de Recife e 6 das 7 espécies de tartarugas marinhas do mundo. Os fósseis alinhados na vitrine estão em condições surpreendentemente preservadas. No Triângulo de Corais, em outros recifes, essas estruturas complexas promovem vida abundante. Os estudos sugerem que a água turva pode tornar os corais mais resistentes ao branqueamento, fenômeno que os transforma em brancos e pode causar a sua morte devido ao aquecimento das águas. Os recifes turvos abrigam comunidades de corais mais resistentes a mudanças climáticas. E a possível explicação é que o branqueamento pode ser causado não só pelo aquecimento das águas, mas também pela luz solar intensa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana para você e até mais.